as veredas do Senhor. E se você observar os versículos que vocês escolheram, fala justamente dessa etapa. No capítulo de número 40, Isaías está falando sobre duas etapas, sobre dois eventos. Os eventos em que Jesus, o homem, estaria na terra, e o evento em que Jesus, no final da grande tribulação, iria aparecer para liberar seu povo Israel. Ali o Senhor Deus está falando da iniquidade do seu povo, está falando sobre os deuses estranhos, sobre os ídolos formados e feitos pelas mãos dos homens, e ali Deus está convocando a nação de Israel a prestar atenção e a observar quem é como Deus, quem é igual a Deus, quem pode fazer conselhos ao Senhor, quem pode fazer com que Deus venha lhe pedir ajuda. Então o capítulo número 40 é extraordinário, mas eu não quero ficar no capítulo 40, eu quero ficar aqui nesse versículo, em que uma mulher, ela está em Samaria. E quando eu olho esse versículo, eu fiquei parado pensando, Jesus, que coisa maravilhosa. João Batista, no capítulo número 3, está aparecendo muito. Os fariseus estão indignados, já estão enfurecidos. A elite, a corte, os religiosos estão bravos. Que João já está chamando a atenção. Já está batizando algumas pessoas. Sua fama começa a percorrer a terra. E, obstante a isso, surge um outro personagem, e esse personagem chama-se Jesus. E Jesus agora começa a fazer coisas maiores ainda. E os fariseus tiram o foco de João Batista, tiram o foco dos seus discípulos e olham para Jesus. E Jesus agora está chamando a atenção, porque está batizando muito mais pessoas, embora ele não batize ninguém, mas o peso da responsabilidade está sobre seus ombros. Então logo alguém tem que responder por aqueles que são batizados. E os responsabilizados agora é um só, Jesus. Seus discípulos estão batizando mais pessoas do que João Batista batizava à beira do Rio Jordão. João Batista fica preocupado que os discípulos dele entram numa discussão com relação à purificação, porque tem um judeu começando a minar as bases do ministério de João Batista. Então aqueles discípulos preocupados vão a João Batista e perguntam, mestre, aquele que estava do outro lado, junto contigo, do Rio Jordão, porventura ele ia então, João Batista, olha, o negócio é o seguinte, quem vem do céu é maior do que está na terra. O que é do céu é celestial, o que é na terra é terreno. E ele fica feliz, ele fica alegre. João Batista vai começando a alegrar o coração dos discípulos. Então assim, o negócio é o seguinte, falando nas minhas palavras para vocês entenderem bem. O amigo do noivo é apenas aquele que fica na porta. E muito se regozija o seu coração e eu estou alegre. Porque a noiva tem um noivo, e o noivo já está entre nós. E este é maior do que eu. E ele diz assim, ele fala aquela frase memorável que todo mundo gosta de falar. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista já está num sentido maravilhoso. Agora, obstante a isso, então surge Jesus no capítulo de número 4. O que ele faz? Tem uma estrada na zona norte de Jerusalém e ele precisa cruzar por aquela estrada. Ele tem que ir para a Galileia e também tem que cruzar justamente por Samaria, terra estranha. E eu vou trazer aqui alguns comentários com relação aos samaritanos. Preste bem atenção, que não é de hoje a guerra entre os judeus e os samaritanos. Por exemplo, na época de Esdras e de Neemias, havia uma confusão, porque Esdras e Neemias tinham entrado na Babilônia para purificar a genealogia e a corrente sanguínea dos judeus. Por quê? Porque o filho de um sumo sacerdote havia casado com uma filha de Sanbalat. E Neemias e Esdras tinham ido para lá para fazer um corte, para que a raiz de Davi fosse ela judaica, judia, de judeu, origem santa, pura e maravilhosa. Então Esdras e Neemias expulsaram este judeu com esta filha, justamente filha de Sanbalat, para purificar a raça dos judeus. Então, a guerra não é de hoje. Outro exemplo. Os samaritanos acreditavam, tinham nos seus corações, que eles tinham herdado a verdadeira lei, oriunda de Moisés, lá no monte. Então, eles tinham ido para Gerizim e escolhido este monte, para edificar um altar e dizer, só os samaritanos têm a verdadeira adoração. Isso criou um impacto, uma guerra entre samaritano e judeu. Logo, já no tempo cristão, entre os anos 6 e 9,
tem um samaritano embravecido, porque os samaritanos agora estão excluídos. Eles são considerados como mestiços, então não são bem vistos os samaritanos, porque não são puros. E isso criou um ódio entre judeus e samaritanos. Esse samaritano fez nada mais, nada menos que foi lá num cemitério, pegou a ossada de um cadáver e simplesmente em uma festa no templo, o samaritano tem insanidade de pegar aquele saco de ossos e espalhar dentro do templo, jogando assim, ó, estamos purificando o templo de vocês. Imagina se os judeus gostaram. Os judeus ficaram bravos. E depois deste ocorrido, os judeus levantavam as mãos em direção de Samaria. Ao invés de dizer, eu abençoo os samaritanos, eles diziam, eu amaldiçoo os samaritanos. Era essa a origem da guerra que vem lá de trás, então não é de hoje. E aí eu chego no capítulo de número 4 e vejo, e vou ficar numa palavra que está ali, esperar. Jesus é homem, semelhança humana, e ele vai justamente para Samaria. Sabe o que faziam os judeus? Para ir para Galiléia, os judeus faziam uma volta enorme, iam lá fora, para vocês imaginar, como se eles saíssem lá de Rio Grande, atravessassem o rio, e para chegar aqui, eles iam lá longe. Aí depois chegaram aqui, porque no meio do caminho tinha uma cidadela ali que eles não queriam cruzar. E Jesus, que não era bobo, disse, para que eu vou gastar tempo? Para que eu vou caminhar mais? Eu vou cruzar por essa região norte de Jerusalém, vou atravessar Samaria e vou para Galiléia. Os judeus aí, com os protocolos deles, os judeus aí com a discriminação deles, eles que fiquem aí. Os samaritanos achavam que só naquele lugar se podia adorar a Deus. E Jesus, que não é bobo, chegou e disse, simplesmente vou cortar, é por aqui. Aí ele chega lá em uma cidade chamada Sicar. E ele fica. Irmão, imagina, esse poço é conhecido como o Poço de Jacó. Quantas pessoas estiveram nesse poço dias anteriores? Quantas mulheres? Quantos animais? Quantas vidas? Pois afinal das contas ele vem dentro do tempo de Jacó. Quanta gente chegou naquele poço? Jacó, todos nós temos um histórico da vida dele. Jacó falhou. Jacó, a história dele não é uma das melhores. Embora ele seja um homem extraordinário, mas a história de Jacó, para muita gente, no antigo Jacó, não é bom se copiar em nada Jacó. Então isso dá uma demonstração que Jacó era falho. Só que quem agora chegou naquele poço, cansado, como diz a Bíblia Sagrada, ele chegou e disse assim, olha, já passou tanta gente aqui, tantos anos já se foram, Jacó foi o fundador desse poço, e ele resolveu justamente no cansaço dele, ficar parado, esperando. E que ele disse, os discípulos estão todos na volta dele, assim, vão à cidade, comprem alguma coisa e tragam para nós nos alimentarmos. Você já deve ter ouvido alguma coisa parecida, mas eu não quero entrar no mérito da questão para não ficar tudo igual. Eu quero entrar por outro ângulo aqui esta tarde. Eu quero que o Senhor Jesus fale conosco de uma forma toda especial. E entre no íntimo da nossa alma e a gente venha refletir. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida. E eu quero que você sinta a presença de Deus também. Eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você abra a sua mente. Sabe que neste dia aqui Jesus resolveu esperar. E a Bíblia está, os que esperam no Senhor, isso não quer dizer que ele tinha um grupo de pessoas. Mas só poucas pessoas resolveram esperar. E só vai ser renovada as suas forças quem resolve esperar. Quem não espera se precipita e perde a hora, perde a bênção, perde a alegria, perde o prazer, perde o gozo, perde a satisfação, perde tanta coisa. Mas aquele que espera, não no que o homem diz, não no que a mulher diz, não no que este diz, ou não no que aquela diz, mas aquele que espera no Senhor, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele vai falar, naquele que Ele vai tratar conosco. Esse sim tem capacidade de renovar as suas forças. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está pedindo, mas você está esperando. Jesus demonstra que Ele também esperou. E simplesmente naquele dia, aquela mulher de nome, que não se tem o nome dela especificamente, de nome incerto,
Ela simplesmente chegou dentro de casa, pegou a vasilha, ela olhou lá no relógio do sol e disse assim: as mulheres já saíram do poço. Esta é a hora que eu tenho para ir buscar água no poço. Esta mulher simplesmente sai caminhando. Um dia comum para ela. Um dia igual para ela. Mas um dia na vida dela. Mas um dia na história dela. Qual é a tarefa? Pegar água para trazer manutenção para dentro de casa. A mente dela está voltada para isso. Minha obrigação, meu dever. Uma samaritana e um judeu cansado esperando no poço. Será que ele estava cansado por cansar? Será que ele estava esperando por esperar? Será que na ideia dele, Jesus Senhor não sabia que aquele dia era um dia oportuno? Que aquele dia era um dia maravilhoso? Que uma pessoa que nunca ocorreu na mente dela, o que iria passar, mas ele já antevendo, que havia uma pessoa necessitada, que havia uma pessoa que precisava ter o maior encontro e a maior hora e a maior oportunidade da vida dela. Jesus simplesmente está dizendo para nós aqui esta tarde: você pode ter vindo da sua casa, você pode estar aqui com muitos pensamentos, você pode estar aqui com muitas intenções, só que você não imaginava que Jesus já estava aqui esperando você chegar. Ele parado no poço de Jacó, vendo naquela mulherzinha. Vem chegando, ela olha e vê pela característica, pela roupa, judeu na beira do poço do nosso pai Jacó. Não dá. Isso não pode. Veja como é que nós somos. Jesus está esperando por nós e nós botamos barreira. Jesus está lá para solucionar o meu problema e eu coloco barreira. Jesus está lá calmo, tranquilo. Você tem o tempo que você quiser para caminhar. Você tem o tempo que você quiser para trazer o cântaro. Você pode pensar o que você pensar. Eu estou aqui esperando. Estou aqui esperando você. Você pode vir do jeito que você vem, eu estou aqui esperando. Você pode pensar o que pensar de mim, eu estou aqui esperando. Você pode até mesmo protelar, eu estou aqui esperando. Você pode ir para cá, eu estou aqui esperando. Você pode ir para lá, eu estou aqui esperando. Você pode fugir, eu estou esperando. Você pode aparecer, eu estou esperando. Eu sou eterno, eu sou Deus. E na minha longanimidade eu espero você. Louvado seja Deus. Quantas coisas erradas eu não fazia lá atrás. Quem conhece eu aqui de paletó e gravata, você vai dizer assim: oh Deus do céu. Mas como eu fiz Jesus esperar? Até que um dia, esse hoje, é hoje. Ela veio calminha, tranquila, meio aborrecida, no coraçãozinho dela lá. Mulher de vida fácil, não podia entrar no horário das outras. As outras entravam, elas conversavam, diziam como tinha sido a noite, diziam como tinha sido o amanhecer. Já cantavam um hino, louvavam ao Senhor, e entoavam um hino de canto. Era assim a vida delas no poço de Jacó. Depois de fazerem as suas orações, agora vamos trabalhar, vamos encher o cântaro, vamos. Aquela leva saía, as mulheres indignas vinham vindo. E lá vem vindo uma mulher samaritana. Irmão, é muito mais do que nós imaginamos. Aqui não se está falando de religiosidade. Aqui não está falando de religião. Aqui está falando de um Deus que espera o homem pobre, cansado, oprimido, ultrajado, fragilizado pelo pecado, pela imundícia, e Deus esperando por nós, e nós muitas das vezes não o aceitando e não querendo a obra que Ele tem para fazer nos nossos corações. Eu não sei onde vai dar isso, mas eu estou pelo Espírito Santo. Geralmente eu sou, mas Deus está me trazendo aqui um esclarecimento para vocês. Louvado seja Deus. E o que vai acontecer daqui para frente eu não sei mais, meu irmão. Aleluia! 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 Estou sentindo a presença de Deus. Pode pensar
pensar o que você pensar, pode imaginar o que você imaginar.